E aí, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre inteligência, mas não é o que você está pensando, baseando no livro do grande professor Olavo, Inteligência e Verdade. Eu já havia comentado isso uma vez em um dos vídeos anteriores, eu prefiro não ficar falando isso, mas eu sou uma estudante de psicologia e em um dos períodos a gente estudou basicamente sobre inteligência, memória, as emoções. E quando eu estava aprendendo sobre a inteligência, a princípio eu achei ok. Até eu começar a ler esse livro eu vi que realmente tem um erro bem comum que nem eu não percebia, eu não sabia. Eu acredito que vocês também não sabem a respeito da definição de inteligência. É ensinado mesmo nas instituições de ensino que inteligência é sinônimo de capacidade, de habilidades, porém não é. E eu vou mostrar por quê. Então, ok, o que é inteligência? Inteligência é uma capacidade de apreender a verdade. Portanto, não é um pensamento. Você pode pensar num monte de coisa, pensar num monte de coisa errada. Ou seja, você não está sendo inteligente, né? Quantas vezes a gente pensa num monte de coisa que não condizem com a verdade, com a realidade, com aquilo que a realidade está apresentando pra gente. Por exemplo, você vai na casa da sua amiga e você quebra um copo de vidro. Então depois você começa a ficar meio neurótica. Meu Deus, minhas amigas me odeiam, cara. Eu tenho certeza que ela tá com raiva de mim, tenho certeza que ela vai falar com todo mundo. Nossa, aí a pessoa começa a ficar remoendo, inventando um monte de histórias que não são verdades. Ela tá pensando, ela está imaginando, ela está raciocinando errado, chegando a uma conclusão errada. Ela está sendo inteligente? Não está. Isso não tô chamando ela de burra não, mas esse processo, esse raciocínio específico não condiz com a realidade, portanto não é inteligente. A inteligência, ela diz respeito a uma captação, uma apreensão da verdade. Ou seja, se você não está apreendendo a verdade, se você não está, na verdade, inteligindo, você está apenas pensando. Portanto, pensar não é sinônimo de inteligência, né? Aqui a gente vai ensinar vocês a pensar, mas pensar todo mundo pensa, acho que até macaco pensa, né? Tem outros animais que pensam também, do modo deles, mas eles pensam, né? Todo mundo pensa. Agora, inteligir, que é outros 500. Ou seja, pensar é inteligir, são coisas completamente distintas. São tão distintas que às vezes você pensa e não intelige, e às vezes você intelige sem nem pensar. Por exemplo, o tal do insight, né? Você está tendo ali um ato intelectivo, né? Ou intuição. Você chegou a uma verdade sem nem pensar sobre aquilo, só chegou, né? Quantas vezes você já não, tava assim de boi, pum, nossa, já sei, chegou numa verdade, entendeu o que está acontecendo. Você nem precisou pensar, você não precisou imaginar, você não precisou sentir, não teve nenhum desses meios, nenhuma dessas vias, né? Não precisou dessas vias para que você inteligisse, né? E o autor, o professor, ele vai apresentar a inteligência mesmo como se fosse um órgão, é um ato em si, não é a própria via, né? Você pode usar o pensamento para inteligir, você pode usar a emoção, o sentimento para inteligir, você pode usar a imaginação para inteligir, mas são tudo vias, são todas essas coisas são vias, são meios. É como se fosse um carro que está carregando um passageiro, mas o carro não é o passageiro. O passageiro não é um carro, são coisas distintas. A inteligência, ela está usando estes meios para se locomover e chegar a uma verdade. Se não chegou uma verdade, não houve um inteligir. Ou seja, a gente tem alguns meios para... Eu não sei catalogar quantos, talvez, sei lá, muitos, para inteligir. Alguns meios de operação. Pensamento, sentimento, memória, imaginação, um ato intelectivo, tipo uma intuição, um insight. São todos meios para se inteligir, meios, não inteligência. Ou seja, entendendo que estes meios de operação não são a inteligência, você percebe que eles podem falhar. E falhando você não vai inteligir. Entendendo que estes meios de operação são distintos da inteligência, eles não definem
o inteligir. Como assim? Você pode estar usando ali a imaginação, tentando imaginar, encontrar ali a verdade, usando pensamentos, talvez até usando sentimentos, usando, sabe, todas as vias possíveis, e você não intelige. Você chega à conclusão de que seus amigos te odeiam porque você quebrou um copo de vidro dentro da piscina. Mas eles não te odeiam. Você chegou, usou a imaginação, você imaginou eles sufocando você, falando mal de você, que te odeiam, que eles nunca mais vão te convidar pra nada. Você sentiu ainda uma coisa ruim, você pensou muito e muito mesmo sobre aquilo, apesar de ter pensado muito, passado horas, dias, pensando sobre aquele copo que você quebrou, sentindo, imaginando, você não inteligiu. Ou seja, mesmo que você pratique ali o seu pensamento, o pensar, a imaginação, estimule ali o seu sentir, isso não garante, não significa que você vai inteligir, mas não mesmo, porque são coisas distintas. Apesar de todos esses meios, a inteligência pode falhar. A intelecção pode falhar, não atingindo a sua finalidade, que é apreender a verdade. Mas o que é importante entender, além de tudo isso, que todos esses meios, eles tendem para o inteligir, eles não são o inteligir, eles tendem. Tanto é que não é só porque você está imaginando e pensando muito numa coisa que você vai chegar a uma verdade, como já foi explicado anteriormente, como eu já lhe dei alguns exemplos. Enfim, eu comentei brevemente desses meios de operação do inteligir. A imaginação, o pensamento, o sentimento. Por exemplo, você pode usar o sentimento, pode ser usado como uma via para o inteligir quando se ama aquilo que é verdadeiramente amável e se odeia o que é verdadeiramente odiável. Quando você está amando o que de fato é amável, você está inteligindo através do sentimento. Você sentiu uma coisa, você foi lá e fez aquilo que era o certo, que era amável, ou seja, você inteligiu através do sentimento. A gente tem ali o ato intelectivo, sobre o qual eu comentei anteriormente, brevemente, que é tipo uma intuição. Você chega a uma verdade sem que você precise pensar sobre ela, sem que você precise meditar sobre ela, né? Refletir sobre ela, imaginar sobre ela, sentir sobre ela. Simplesmente acontece. Você tem acesso a essa verdade, você apreende essa verdade sem que você precise passar por essas vias, por esses meios, né, de operação. Ou seja, não há nenhuma preparação para que você chegue a essa verdade. Você não passa pela memória, você não passa pelo pensamento, não passa pela imaginação, não há nenhuma preparação. Não há nenhuma forma de representar uma imagem, algum conceito na sua mente para que você chega a uma verdade, simplesmente acontece. Esse é o ato intelectivo. A inteligência, ela é um ato mesmo, ela é um órgão que capta a verdade, que serve para captar a verdade. E não um conjunto de capacidades, de habilidades matemáticas, visoespaciais, sociais, emocionais, mas apenas um ato mesmo para captar a verdade. Ou seja, por exemplo, eu tenho um livro, acabei deixando ele lá embaixo, mas enfim, é um livro que chama Psicologia Cognitiva, do Steinberg, é a 7ª edição. A gente estudou ele, acho que foi no período passado, e um dos capítulos é sobre inteligência. E uma das teorias da inteligência é uma das inteligências múltiplas, né? Tipo, você tem a inteligência emocional, inteligência visoespacial, inteligência emocional, inteligência cultural. Mas, tipo, o livro trata a inteligência como sinônimo de habilidade, como capacidade, mas não é. Você pode ter, tipo, todas essas habilidades, mas não significa que essas habilidades são o inteligir. O inteligir é um ato mesmo. Ele é um órgão que serve para captar a verdade. Ele não é essas habilidades. Isso dá brechas para que a gente, né, chame de inteligência qualquer tipo de habilidade. Por exemplo, a inteligência do ringue é a capacidade de nocautear o seu oponente. A inteligência do brigadeiro é a capacidade de fazer o verdadeiro brigadeiro que agrade todos que estão ao seu redor. Tipo, não, pô. Ó, vamos pensar, sei lá, no surf. A inteligência do surf é o cara que conseguiu correndo assim, aumentar a velocidade lá na onda e voar assim, fazer um 360 e voltar e pegar uma onda perfeitamente sem cair. Tipo, isso não é inteligência, é habilidade.
Inteligência pode ser o seguinte, ó. Inteligência é você captar a verdade. Vamos lá, tem uma prancha e um cara aqui em cima da prancha. Inteligência é você saber que se você ficar aqui na prancha, na pontinha da prancha, a não ser a prancha padrão, sem ser aquela grandona que se surfa na ponta mesmo. Mas inteligência é saber que se você ficar aqui na ponta, você não vai pegar onda nenhuma. A prancha você vai capotar. Inteligência é saber que se você ficar aqui no meio e dividir muito bem o peso, a gravidade aqui do corpo, né, e tudo mais, dividir, balancear, colocar em harmonia, equilibrar bem, você vai conseguir pegar uma onda. Isso é inteligência, você chega a uma verdade. Isso é verdade. Se você for surfar um mindinho, um dedinho mindinho assim na ponta da prancha, você vai cair. Isso é uma verdade. Você não vai pegar onda nenhuma, você não vai fazer 360 nenhum, você não vai pegar nenhum túnel lá nenhum túnel, né, na onda e tal. Isso é uma verdade. Você é inteligente, você chegou a uma verdade. Agora, você conseguir fazer todas essas coisas, manobras com a prancha, isso é habilidade, não é inteligência, é habilidade. Ou seja, capacidade e habilidade não são sinônimos de inteligência. Infelizmente, isso é uma coisa que é ensinada. Inteligência cultural, vai depender da cultura. A cultura dita o que tem valor para ela ou não. Se você conseguir fazer isso que ela dita que tem valor, então você é inteligente. Vamos supor que você está numa cultura, sei lá, dentro de uma tribo indígena, uma cultura 100% indígena, aí, sei lá, você nasceu como um índio. E é valorizado que você saiba atirar com arco e flecha, caçar lá, pegar uns bichos e tal. Só que você tem Parkinson. Você sabe o que é inteligir nesse caso com a flecha. Inteligir é você saber que se você puxar a corda da flecha, flexionar aqui assim, e mirar no bicho que tu quer atingir, soltar a flecha, você vai acertar. Isso é uma verdade. Até porque se você mirar pro céu, você não vai acertar o bicho, você tem que mirar para ele. Isso é uma verdade, você inteligiu, você atingiu, captou, apreendeu uma verdade. Ou seja, o índio sabe disso, mas esse mesmo índio, ele tem Parkinson, aí ele tá lá, tremendo, não acerta nada. Ele é burro por causa disso? Não, pô. Ele é inteligente, ele só não tem a capacidade e habilidade de poder cumprir a tarefa que é acertar o bicho ali, o animal com a flecha, por uma questão de capacidade mesmo, física, né, que tá com uma questão aqui de Parkinson, ele não consegue mirar, mas ele não é burro, ele é inteligente. Portanto, isso é um dos pontos que eu discordo a respeito da definição de inteligência cultural. A pessoa pode ser inteligente e não conseguir fazer ali o que a cultura valoriza, exige que ela faça. Ou seja, a inteligência não é um instrumento, os instrumentos dos quais ela se serve. Ela não é os instrumentos dos quais ela se serve. A inteligência, ela não é o canal, os canais através dos quais ela passa. Ela não é. Como eu disse antes, o carro não é o passageiro não é o carro é o meio. O passageiro é o órgão que está sendo transportado no carro. A gente pode interagir, por exemplo, também através do raciocínio, mas a gente pode errar também no nosso raciocínio. O nosso raciocínio pode estar completamente errado. E a gente pode chegar a uma resposta errada, como muitas vezes na nossa vida a gente chega, não é mesmo? Quantas vezes a gente vai lá, nossa, eu raciocinei, pensei muito e me arrependo. Não tomei a decisão muito legal, a melhor decisão, eu errei, mas eu raciocinei, mas não inteligiu. Raciocínio não é sinônimo de inteligência. Pode raciocinar, imaginar, sentir, pensar, desenhar, usar todas as vias possíveis e não apreender a verdade. Fazer merda. E depois vir aqui no meu canal e falar, Liva, fiz merda. Fala sobre isso, por favor, tô brincando, ninguém nunca fez isso. Mas fiquem à vontade. Você pode estimular a sua imaginação para ficar mais inteligente, né? Não. Tanto é que muitas vezes a gente imagina vários, 1 milhão de cenários possíveis e a gente erra. Né? Pega as pessoas que têm uma tendência a ser mais ansiosas, não tô falando de patologia. Pessoas que têm uma tendência a pensar mais, ser um pouquinho mais ansiosa, não necessariamente a pessoa que pensa muito ansiosa, pode ser simplesmente uma pessoa mais reflexiva,
que olha mais pra dentro, mais introspectiva, tem uma vida interior mais nutrida, digamos assim. Então você pensa, raciocina mais sobre as coisas. Pra quem gosta, ao modo, sei lá, talvez melancólico, do temperamental. Às vezes a imaginação te leva a uma verdade, mas às vezes a imaginação não te leva a compreensão de nada. Você imagina um monte de coisa que simplesmente não vai acontecer. Você imagina que, sei lá, na hora que você chegar na faculdade, o teu professor, os teus amigos, sei lá, o teu professor vai puxar sua orelha porque, sei lá, você fez uma pergunta que talvez tenha sido inconveniente, mas só na sua cabeça não foi, você imaginou que você foi inconveniente na aula passada, e hoje o professor não vai gostar de você, não vai olhar na sua cara, ninguém vai olhar na sua cara, tá todo mundo encoplou contra você, mas você tá só imaginando. Nada disso condiz com a verdade, com a realidade. Todo mundo te ama, ninguém te odeia, você é muito querido, meu filho, minha filha, você é muito querido, seus amigos te amam, seus professores gostam de você, você é um aluno dedicado, talvez não seja, mas ainda assim você é amado por todas essas pessoas, mas você tá imaginando um monte de coisa que não condizem com a realidade. Portanto, não é só estimular a imaginação que você vai conseguir inteligir, uma coisa não é sinônimo da outra. Beleza? A gente pode imaginar um monte de coisa e não chegar a verdade nenhuma, ou imaginar algumas coisas e chegar a verdades, né? Isso acontece. Quantas vezes a imaginação nos leva pra longe da verdade? Esse ano mesmo eu vi, nossa, Lívia, eu, sei lá, eu olhava pra você e achava que você era metida. E a pessoa disse isso depois de me conhecer e ao mesmo tempo falar que me achava super engraçada e uma pessoa agradável e tal. Não vou ficar falando muito, não vai soar meio narcisista, mas um exemplo, porque a pessoa imaginou umas coisas que não condizem com a realidade. Quem me conhece sabe que eu sou muito retardada nesse sentido, né? Meio palhaça. Sou super de boa, sabe? Pode chegar pra conversar, eu converso com todo mundo. Super de boa, tranquilo. Não no sentido de amigo de todo mundo, mas de socializar, né? O básico do ser humano, socializar. De boa, sou de boa. Mas a pessoa imaginou umas coisas que não condiziam com a realidade. Ela imaginou. Ou seja, imaginar pode te levar pra muito longe da verdade. Ou seja, desenvolver a imaginação, a memória, desenvolver o raciocínio, essas coisas não necessariamente implicam no desenvolvimento da inteligência. E o inverso também é verdade. Tentando desenvolver inteligência não significa que você vai imaginar melhor, porque essas coisas são independentes, acho que já deu pra perceber, né? Tá muito quente. Minha calopsita já cagou em mim, mas é isso, ela é a nova integrante aqui dos vídeos do canal. É a Zoe. O curioso, e que eu acho incrível, e que eu concordo, é que a inteligência, quando ela está decididamente a encontrar a verdade, ela vai encontrar canais mentais, através dos quais ela vai encontrar a verdade, atingir o seu objetivo. Ou seja, quando uma pessoa a inteligência está muito resolutamente decidida a encontrar a verdade, ela acaba encontrando canais mentais que vão levar ela até esse objetivo. Uma tendência muito grande a isso acontecer. Não significa que a gente vai descobrir tudo, né? Tem muitas perguntas sem resposta, mas o que eu tô falando é que quando a inteligência está decidida a encontrar uma verdade, é muito provável que ela vai encontrar canais, né, meios, os carros, né, os meios de operação, por onde ela vai passar, e provavelmente, talvez, tem uma chance muito grande de ela chegar ao seu objetivo final. Acabar desenvolvendo todos os meios que ela precisa mesmo. Isso é no meio durante o processo. E o que nos torna humanos é a capacidade de tudo aquilo que a gente imagina, raciocina, recorda, a gente é capaz de ver tudo isso como um conjunto. E em relação a esse conjunto, a gente é sempre capaz de dizer sim ou não. A gente pode olhar para esses conjuntos e falar, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. A gente tem uma capacidade de olhar a veracidade das coisas, capacidade de julgar mesmo a veracidade dessas coisas, desses conjuntos, né, que a gente olha em relação a outros. Ou seja, tudo aquilo que a nossa mente vai produzindo, a gente tem uma capacidade, a gente consegue julgar a veracidade dessas coisas. A nossa mente vai produzindo produtos, conteúdos, e a gente consegue julgar a veracidade dessas coisas. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Mesmo que você sinta como real, você ainda consegue olhar mesmo racionalmente mesmo e falar, não, isso aqui é falso, apesar de eu estar sentindo como verdadeiro.
Pega num caso, sei lá, a pessoa tá tendo algum tipo de uma crise de ansiedade, não sei, alguma coisa. Ela pode estar sentindo que todo mundo odeia ela, que tá fofocando ela, pode raciocinar. Eu sei que isso aqui não é verdade, mas eu tô sentindo como é. Ela ainda tem essa capacidade de olhar para uma coisa e julgar a veracidade dela. Isso só o ser humano consegue fazer, olhar para as coisas e dizer sim, não, verdadeiro, falso. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o comentário, o like, isso vai me ajudar muito. De fato, quando vocês deixam um comentário, eu me sinto mais motivada a gravar mais vídeos, e isso me deixa muito feliz, e a Zoe vai continuar aparecendo nos vídeos para alegrar o dia de vocês. Ela gosta muito, né, Zoe? Acabou de me morder. Mas é isso, até a próxima, abraços e